Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que benção estarmos na casa de Deus, louvando ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite e sei muito menos como você vai sair daqui dessa noite. Porque, na verdade, eu mesmo não sei como eu cheguei aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo tem todas as coisas sob o controle dele. Queria te pedir um favor, Gustavo. Põe aquela frase que nós acabamos de cantar, só aquela frase, como será o futuro do nosso país. Isso. Deixa aí. Pode deixar ela aí o culto todo. Se você quiser colocar algum texto bíblico, você pode colocar, depois você volta ela. Irmãos, hoje é 1º de maio, primeiro domingo de maio, o mês da família. E eu imagino que a igreja saiba disso. Nós temos por costume, todo mês de maio, fazer o congresso. E nós conversamos com o pastor Sebastião. Esse ano vai ser diferente. O mês todo vai ser congresso, né, pastor? E os preletores, irmãos, estão todos sentados aqui, ó. A bênção. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer nesse período. E já está fazendo, pastor. A igreja está cheia. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é isso, irmãos. Então, domingo, mês de maio, 1º domingo. E hoje nós vamos fazer a abertura com a palavra que nós queremos, que o Espírito Santo colocou no nosso coração e nós queremos comunicar à igreja nessa noite. Eu pedi para ele colocar essa frase, eu não vou pregar sobre isso, mas como é que o Espírito Santo faz, né? E o Renatinho nem sabia o que eu ia pregar, ele está ali. Mas tem tudo a ver, irmãos, o que nós vamos falar com o que acabamos de cantar, o que acabamos de orar, o que acabamos de clamar. E eu só queria parafrasear, só por um momento, essa frase. E no lugar de país, eu queria que você colocasse o seu nome. O nome do seu cônjuge. Eu queria que no lugar do país você colocasse a sua família. E eu quero te fazer essa pergunta diretamente. Como será o futuro da sua família? Como estará a sua família daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Daqui a 50 anos, eu não sei. E talvez você esteja sentado aí, pastor, mas eu não tenho uma família. Mas de repente já teve. Se teve, por que não tem mais? Não, pastor, mas eu ainda não tenho uma família. Mas eu imagino que quer ter. Quer construir uma família. Então você terá muito mais coisas para pensar. E por que é que eu gostaria, irmãos, que nós pensássemos realmente com muita seriedade sobre tudo isso? Olhando para o nosso país, eu não sei quanto a você, de coração, mas olhando para o nosso país, eu percebo que há uma trama maligna, diabólica, e no sentido de não destruir apenas a sua família, a minha família, as nossas famílias, não é só isso, não é só essa geração, mas na realidade essa trama diabólica que há sobre a nossa nação tem o objetivo de impedir que novas famílias se formem de acordo com os padrões, com os princípios, com os valores da palavra de Deus, que nós sabemos muito bem que são os fundamentos essenciais para a sustentação de qualquer família. Quer ver só um exemplo? Existe família sem unidade. Alguns de vocês já passaram pelo gabinete para fazer curso de noivos. Bruno. Bruno. Deixa para lá. Vamos lá. Para fazer curso de noivos. E vocês sabem que em uma palavra, eu gosto de pensar no casamento. Vocês passaram lá, lembra disso. Em uma palavra, casamento é unidade. Não é, Jaque? Foi isso que aprendeu? Se não houver unidade, irmãos, não há casamento.
Mas veja a trama diabólica para desconstruir toda a unidade das famílias. E eu poderia citar vários exemplos da nossa nação, mas um deles, por exemplo, é a questão daquela identidade de gênero, que você sabe muito bem que por trás tem uma proposta de mostrar, de dizer que é natural um ser humano ter um sexo biológico, mas se comportar com outro sexo psicológico. E qual é a solução da identidade de gênero? Vamos fazer o seguinte, vamos criar os nossos filhos todos sem identidade. Eles não tendo identidade, quando eles crescerem, eles escolhem identidade, como se isso se fosse possível. Percebe que esse plano maligno não é para destruir apenas as nossas famílias que já existem? Mas se isso acontece, se você cria um ser humano sem identidade, você desconstrói qualquer valor, qualquer princípio, e o futuro das próximas famílias, o futuro do nosso país, o futuro da humanidade está perdido. Você consegue perceber isso? Consegue perceber essa trama diabólica? Mas isso não é nada novo. Sempre houve. E, infelizmente, enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, eu penso que sempre haverá uma trama diabólica no sentido de tentar destruir a minha e a sua família. Mas louvado seja Deus, porque também sempre houve na história socorro e livramento. Eu queria que você gravasse essas duas palavras, socorro e livramento. E se você entrou aqui nessa noite e a sua família está desmoronando, a sua vida está desmoronando, você não sabe para onde ir, você não sabe que direção seguir, você está completamente perdido, você já tentou todas as coisas, mas nada funcionou. Eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e virá sobre a sua vida socorro, livramento da parte do Senhor, e você sairá daqui com o seu coração avivado, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, porque o Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar. Amém, irmãos? É desse jeito. E é só o começo. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 12 até o verso 17. Viu? Não é 12, é 12. Né, pastor Lobo? Aprendi direitinho. Esther, capítulo 4, do verso 12 até o verso 17. E eu já vou te pedir um outro favor. Depois que nós terminarmos de ler, por favor, fique com sua Bíblia aberta no livro de Esther. Volte depois para o primeiro capítulo, você vai entendendo o processo. Vamos lá. Esther, capítulo 4, livro de Esther, capítulo 4. Está posto? Estou usando a NVI aqui, viu, filho? Manda chumbo aí. Então, vamos lá. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, veja aí, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e diante de uma palavra que nós cremos produzirá no meio da Tua igreja nessa noite, no meio das famílias aqui representadas, socorro
e livramento. Porque o Senhor é um Deus que sempre nos socorre e sempre nos livra nos momentos mais difíceis, mais complicados da nossa vida. Eu mesmo, Pai, posso olhar para trás e ver pela própria experiência pessoal que tive com o Senhor, em todos os momentos que aos olhos humanos não havia esperança, o Senhor foi a minha esperança. E se hoje estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo reservado para cada um de nós. E ainda que aqui estejam alguns que não acreditem, ó Deus, na Tua palavra, que não acreditem no Teu poder, nessa noite, Pai, eu decido crer por eles, Senhor, e decido pedir que o Teu Espírito Santo perdoe a incredulidade dos Teus filhos, abra os olhos dos Teus filhos, renove sobre eles a Tua esperança, renove sobre eles, Pai, a Tua unção, para que eles voltem a sonhar, voltem a acreditar, voltem a perceber que é possível sim, porque o Senhor é Deus, e o Senhor sempre traz sobre o Teu povo socorro e livramento. Servir ao Senhor é sinônimo de vitória. Ser Teu servo é sinônimo de ser vencedor. Ainda que as nossas vitórias não sejam como nós pensamos, mas o Senhor é Deus e em Ti nós somos mais do que vencedores, como a Tua palavra diz. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos dá graça nesta noite e fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, irmãos, algumas coisas interessantes, umas palavras iniciais. O livro de Esté é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. Porque se você depois puder ler todo o livro, e aí volte para o primeiro capítulo, você que está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que em nenhum momento o livro fala explicitamente de Deus. Você não vai encontrar isso no livro de Esté. Mas, ao mesmo tempo, implicitamente, Deus usa a história de Mardoqueu, dependendo da versão que você tiver aí, Mordecai, e também usa a história de Esther para salvar as famílias do seu povo. Então, preste atenção numa coisa. Deus vai usar a sua vida para salvar a vida da sua família. Deus vai usar a vida da sua família para salvar os seus familiares. Deus vai usar você, a sua família e os seus familiares para salvar o lugar onde você mora. Nós precisamos, irmãos, voltar a sonhar com essas coisas. Pastor, mas você não conhece o membro X da minha família. Ele tem coração duro, coração de pedra. Meu irmão, não tem nada que Deus não possa fazer. E como diz o pastor Lobo, você vai sair daqui nessa noite aleluiado. Você vai pregar o evangelho até para o seu cachorro. Até ele dizer, amém, amém. E ele vai dizer, pela fé. Você vai identificar um latido diferente. Mas vamos lá. Capítulo 1. Começa a falar do rei, do tempo do rei Xerxes. Dependendo da versão que você tiver aí também, Assuero. Eu vou usar aqui Assuero. E diz que Assuero era um grande rei que dominava desde lá da Índia até a Etiópia. E ele vivia numa cidade chamada Suzã. Suzã era uma das principais capitais do Império Persa. Suzã era um lugar onde as coisas acontecem. Irmãos, não é bom nós estarmos onde as coisas acontecem? Fala sério. Você gostaria de ir para um lugar cercado por muros, cercado por águas, onde nada acontece? Duvido. Nós queremos estar onde as coisas acontecem. E não era diferente nesse tempo, a coisa estava bombando lá. Capítulo 1 do livro de Esther vai mostrar, o reino está bombando, as coisas estão bombando, está tudo acontecendo, Assuero está dominando um pedaço, e o que ele faz? Faz uma festa. Bacana. Nada melhor para comemorar uma festinha. O problema é que a sua esposa, a Vasti, também faz uma festa. E é engraçado, eu estava lendo esse texto em casa, estava lendo o livro de Esther, acho que eu li esse livro não sei quantas vezes essa semana, para estar aqui hoje à noite, mas você fica imaginando o clube do Luluzinho, da Luluzinha e do Luluzinho. Clube dos bolinhas, né? Separado. Como é que é?
Bolinha. Isso aí, obrigado, os meus universitários. Clube do Bolinha e Clube da Luruzinha. Porque é isso mesmo, o Açoeiro faz a festinha dele, particular, dele. E a Vasti não quer ficar atrás, né? Aí faz a festinha dela. Você percebe? Que tipo de casamento é esse? Que um faz uma festinha e outro faz outra festinha. Você já vê claro aí, e casamento de dois ímpios, que vai dar problema. E se você continuar lendo todo o primeiro capítulo, você vai perceber. Aí o que o Açoeiro faz? Determinado momento da festa dele lá, ele faz o seguinte, ó, manda vir a Vasti, porque ele queria mostrar como era bonita, aquela coisa toda. Estou arrebentando, eu quero mostrar. Aí você vê orgulho, vaidade, disputa. A Bíblia não diz por que a Vasti não vai. A verdade é que ela não vai. Eu imagino que ela não vai lá nada. Pô, está tudo tão bem aqui. Estou aqui no clube da Luluzinha. Todo mundo vestindo rosa-choque, a coisa está bombando. Eu vou lá, aqueles caras chatos, tudo bêbado. Vou nada. Não vou fazer nada lá. E não vai mesmo, não. E não vai. Resumo da ópera. O caso, como Vasti não orava e não jejuava, e muito menos o Açoeiro, o que acontece? O casamento vai para o espaço. Até aproveitando aqui o parênteses, depois você pega o seu informativo, página 11 do seu informativo. Ou melhor, pega aí agora, dá só uma olhadinha, senão você vai ficar curioso, aí você não vai prestar atenção em mais nada do que eu vou falar. Então aproveita, pega aí o seu informativo, página 11, está aí a semana de jejum e oração pela família, que começa amanhã. E o tema é restaurando o valor da oração em família. Está tudo escritinho aí, meu irmão, como você deve fazer. Porque o grande problema dessa rainha, da rainha Vasti, é que ela não conhecia Deus, ela não orava, ela não jejuava, e aí o casamento dela foi para o espaço. Acabou. A coisa foi tão séria no reino, o negócio foi tão complicado, que se você olhar no capítulo 1, no verso 22, o Açoeiro manda proclamar um decreto de que todo homem deveria mandar a sua própria casa. Tem noção do negócio? O negócio estava feio lá, irmão. Parece até em algumas famílias que às vezes a gente vai. Não é aqui na Alameda, aqui de maneira nenhuma. Aqui os homens são homens de verdade. Não é isso, homens? E não sei não, hein? Não é isso, homens? Ah, agora melhorou, são homens de verdade. Mas parece lá que, vou usar aqui uma parte do adjetivo do meu pastor, a homarada. Os homens não estavam mandando nada. E o rei tem que baixar um decreto. Olha, avisa aí no reino que todo homem vai mandar na sua própria casa. A coisa complicou para o lado de vocês. Ficou feia a coisa. As meninas, enfim. A vida continua, irmãos. E olha só que coisa interessante. No capítulo 2, então o Açoeiro, só recapitulando, o Açoeiro manda Vasti embora. E acabou o casamento. A trama maligna, a trama diabólica para destruir o casamento do Açoeiro com a Vasti prevaleceu. Por que prevaleceu? Porque nenhum dos dois temia o Senhor. Mas a vida continua. Capítulo 2, verso 1, tem uma informação interessante. Algum tempo depois, o Açoeiro, ele se lembra da rainha. Ele se lembra que tinha uma rainha chamada Vasti. Só que eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Olha só. Capítulo 1, verso 3, diz que a festa acontece no 3º ano. Depois nós vamos chegar lá, mas no capítulo 2, verso 16, diz que a nova rainha, que é Esther, assume no 7º ano. Aí são 4 anos de diferença. Capítulo 2, verso 12, diz que 12 meses, ou seja, 1 ano de tratamento para que as mulheres fossem apresentadas até o rei, na escolha da nova rainha. Ficam 3 anos. Então,
por essas informações, quando nós lemos aqui, algum tempo depois, o Assuero se lembrou. Dá para imaginar que ele se esqueceu que tinha uma rainha durante 3 anos. Tem noção do que é isso? Durante 3 anos ele não lembrava que ele tinha uma rainha. Tudo bem, se você for buscar os documentos históricos, eles estavam fazendo uma campanha militar na Grécia para a conquista. Mas, maridos, já pensou se você esquecesse da sua esposa 3 anos? Cara, se eu esquecer 3 horas da minha esposa, eu ainda consigo disfarçar. Dependendo de onde eu estiver. Dependendo de onde eu estiver. Se eu esquecer 3 dias dela, eu arrumo um problema sério. Se eu esquecer 3 meses, eu sou um homem morto. Agora, tente imaginar se eu esquecer 3 anos. O cara esqueceu, o Assuero esqueceu que tinha mulher 3 anos. Ele não lembrava da rainha. Às vezes, muitos casamentos estão no fracasso, mas não é porque você esqueceu literalmente, não. É porque você não tem sensibilidade. Não consegue perceber que tem uma pessoa do seu lado. E aí, 3 anos aqui, irmãos, é óbvio, é uma metáfora. É apenas uma metáfora. Mas nós podemos passar muito tempo se esquecermos de alguns valores, longe, mesmo estando ao lado, mas longe das pessoas mais importantes da nossa vida. Pense, quantas vezes, e eu digo isso agora, irmãos, com tristeza, nós vemos casais que estão dentro da mesma casa, mas não se falam há 3 anos. Não olha no olho. Não tem aquela sensibilidade, o cuidado. Muitas vezes falam apenas o trivial. Levou as crianças para a escola. Pegou as crianças na escola. Fez as compras. Pagou a conta. Resolveu isso. Mas não tem aquela empatia, aquele cuidado. Pense, há uma trama diabólica para tentar destruir a sua família, o seu casamento. A oração e o jejum podem salvar a sua família. A oração e o jejum podem transformar essa realidade. Mas você precisa voltar a crer. Então vai pedir no Espírito Santo para tirar de você todo esse sentimento de desânimo, toda a incredulidade, toda a insensibilidade e te dar um coração de carne. É nesse contexto, irmãos, que surge a rainha Esther. E até é interessante, né? O nome de Esther, no hebraico, não era, você pode ver aí no capítulo 2, verso 7, não era Esther. Chamava-se Hadassah. Esther é um nome persa, que significa estrela. Então, se você estiver aí perto da sua esposa, diga assim: meu amor, você é a minha estrela. Diga aí, vai. Não precisa ser pela fé, porque ela é a sua estrela. Ai, irmãos. Mas o texto bíblico vai dizer que a Esther, ela surge nesse contexto. E a Esther é uma mulher muito bonita, muito atraente. Por isso que você tem que dizer para a sua esposa que ela é a sua estrela. Eu fico imaginando as outras mulheres que iam ficar com uma raiva de Esther, né? Cara, essa mulher aí pediu para ser bonita e abusou, entrou na fila 2 vezes. Ela devia provocar muita ira na vida de algumas pessoas. Mas interessante, aquilo que Esther tinha, essa beleza natural, não era dela. Foi dado por Deus. E aí tem uma lição que nós podemos aprender, meninas. E não estou falando de beleza natural agora, viu? Mas as capacitações, aquilo que Deus colocou em você, não é apenas para o seu bel prazer.
Irmãos, às vezes algumas mulheres sofrem no casamento, e ao contrário do que a Bíblia ensina, a mulher sábia edifica o seu lar, ela acaba agindo como tola e destrói com as próprias mãos, porque usa as habilidades que Deus concedeu, como, por exemplo, sensibilidade, percepção, de uma forma equivocada. E Deus colocou a mulher como ajudadora e idônea. Gênesis capítulo 2 vai dizer isso. Ajudadora e idônea é aquela que é capaz, sim, que foi habilitada, que tem dons, que tem uma capacitação sobrenatural, mas ela é ajudadora. É só entender a função. Quem ajuda, ajuda, não faz. E se você usa uma habilidade, se você usa uma capacitação, se você usa um dom que Deus te deu para fazer o que Ele não te mandou fazer, você vai ter problemas. Mas Esther era uma mulher bonita. E ela não usava o seu dom apenas para o seu bel prazer, mas ela tinha plena concepção de que aquilo tinha um propósito. A Bíblia não diz isso, é verdade. Mas eu decido crer nisso. Porque, de acordo com o texto, essa beleza natural de Esther atrai a atenção do rei. E dentro de todas aquelas mulheres virgens que tinham sido levadas até lá para que ele escolhesse uma nova rainha, o rei olha para Esther. Claro, o rei não é bobo, né? Ele olha para a mais bonita e diz: você é minha estrela, você é Esther. E coroa Esther no lugar de Vasti. E agora Esther está lá, no reino. As coisas continuam agora a bombar de novo. Tudo tranquilo. Até que o Assuero resolve, de alguma forma, honrar Amã. Amã era a espécie de um general, de um comandante de guarda, um segundo homem, enfim. E o Assuero vai lá e decide honrá-lo. Capítulo 3, coloca lá o Amã, dá a ele alguns poderes, dá a ele o seu anel, e a primeira coisa que o Amã faz, por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, é usar o poder que lhe foi dado de maneira errada. Qual é o problema no caso de Amã? Amã baixa um decreto, junto lá com os seus principais, para que todo homem se encurvasse diante dele. Mas aí tem um detalhe da história, é o Mardoqueu. O Mardoqueu passava por Amã e não se encurvava diante de Amã. E por que ele não se encurvava? É interessante, depois você pode ler segundo livro dos reis, segundo livro de Samuel. Era um costume de um judeu se encurvar diante do seu rei. Isso não era muito difícil. Só que nesse caso específico, qual era o problema? O problema é que quando um persa fazia isso, ele o fazia reconhecendo naquela outra pessoa a quem ele se encurvou que aquele era um deus. Ele reconhecia no outro uma divindade. Mardoqueu era um judeu piedoso e temia apenas o Deus verdadeiro. Então ele não se encurva diante de Amã. E o Amã fica brabinho. E o Amã fica irritadinho. Fica nervosinho. E agora o Amã tem poder. Cuidado com o poder. O poder pode corromper o seu coração. Se você não tiver Deus, se você não tiver a presença do Espírito Santo para ser o seu guia, para ser o seu condutor, o poder pode te corromper. E muitas famílias sofrem, porque agora são os maridos que usam a autoridade que foi dada por Deus de maneira equivocada. E ao invés de lutarem contra essa trama diabólica que existe para destruir a família, acabam, de alguma forma, fazendo o serviço para o lado contrário, para não dizer outra coisa. Mas Amã, por causa disso, cria uma situação e baixa um decreto, que ele não quer apenas matar Mardoqueu, você vai encontrar isso no capítulo 3, mas ele decide então executar todos os judeus. Lembra que eu te disse que há um plano diabólico para destruir não apenas a minha vida e a sua vida, mas a vida das nossas famílias, e não apenas dessa geração, mas de todas as gerações.
E disse também que isso não é algo novo. Isso já é antigo. É verdade que é bem mais antigo do que isso. Mas aqui nós temos um retrato claro de alguém que é usado pelo diabo, Amã, para tentar destruir todas as famílias do povo de Deus. Há um plano, irmãos, diabólico. Eu sei que é difícil falar sobre isso. E às vezes nós não queremos muito ouvir isso. Mas eu queria nessa noite que você pensasse muito. Por isso eu pedi ao Gustavo que deixasse essa frase aí. Qual será o futuro da sua família? Qual será o futuro da nossa nação, irmãos? Você entende que há mesmo, eu não estou exagerando, há um plano, há uma trama para tentar destruir a família. E nós somos o povo de Deus. Com todos os problemas, e talvez você esteja aí sentado, pastor, mas a igreja tem muitos problemas. Eu sei que tem, mas com todos os problemas, a igreja é a única resposta de Deus para essa geração, irmãos. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo separado, nós somos o povo que Deus conta. E nós precisamos acordar, porque se não for por nós, se não for através de nós, se Deus não usar a minha vida, não usar a tua vida, Ele não tem mais a quem usar. E é por isso que nós precisamos acordar para essa realidade. Qual é a estratégia que o inimigo às vezes usa para destruir as famílias do povo de Deus? Problema casual. E esse foi o caso do Assuero, do Amã com Mardoqueu. Uma dificuldade de lidar um com o outro. Uma coisinha ali que minou o relacionamento. Uma intrigazinha. Uma palavra maldita. Um desconforto. Um sentimentozinho aqui e outro ali. E pronto. A semente do mal está lançada. Qual é a estratégia que o inimigo tem usado na sua casa para tentar destruir a sua família? Você consegue perceber? Quais são os problemas que você pensa que são problemas casuais? Por exemplo, nós falamos hoje muito em inversão de valores. E realmente esse é um problema. Por isso brinquei com os maridos aqui. Muitos homens estão deixando de ser homens. E em que sentido? Não é na masculinidade, não é nada disso que eu estou falando, não. Mas deixando de assumir o seu papel. Deixando de cumprir a sua função. Eu não sei como vocês foram criados, mas eu lembro, por exemplo, do tempo que eu era criança, que eu chegava com meu pai, e aí, pai, posso ir em tal lugar? Vai perguntar à sua mãe. Transferência de responsabilidade, inversão de valores. Só que hoje, irmãos, a coisa está muito mais grave. Não é apenas um problema de inversão de valores, mas é um problema agora de deturpação dos valores, desconstrução dos valores. Não há mais valores. Você entendeu isso? Esse é o problema. Agora não é só dizer isso, que é aquilo, aquilo que era aquilo. Não, não tem mais. Qual é a base? Qual é o fundamento? Própria definição do que é a família. O que é a família hoje? Vai ler, vai se informar. E você vai perceber que é essa trama. Se isso não bastasse, desânimo, incredulidade. Quantas vezes, irmãos, e eu falo de mim, testemunho pessoal. Às vezes eu mesmo estou em casa, tenho que vir para o culto, tenho que vir para a igreja. E se você não for muito diferente de mim, às vezes não bate um desânimo. Fala sério, puxa vida, está um frio danado. 8 graus, 6 graus, 5 graus. E aí você fica, ai, acho que eu não vou na igreja hoje não. Está muito frio. Meu irmão, mas se você ficar lá, o tempo vai esquentar porque você ficou lá. Aí na mesma hora, eu mesmo falo comigo mesmo. Às vezes eu penso que eu sou meio maluco, mas eu falo sozinho. O pessoal já está acostumado lá em casa. Senhor, eu não vou ficar.
Eu não vou ficar, eu vou para a igreja. Aí levanto e me arrumo. Por quê, irmãos? Pode ser que se você ficar em casa, você vai ficar lá num lugar frio, mórbido, sem esperança, de frente para a televisão, isso não vai te acrescentar em nada. Mas se você vier para cá, meu irmão, você vai ser abençoado, você vai ser avivado, vai receber do Espírito Santo, vai cantar 1000 graus de unção sobre a sua cabeça, vai fazer como a Simone, vai tirar até o casaco e o Espírito Santo vai te aquecer. E se estiver enfermo, vai ser curado pelo poder do nome de Jesus. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. É desse jeito. Você ficar lá deitado não vai funcionar. Gente, isso é estratégia maligna para desanimar você. Aí você fica lá, não vai resolver nada. Aqui, levanta a mão quem foi curado porque ficou em casa e não veio para a igreja num dia de frio. Levanta a mão aí. Alguém foi curado porque não veio para a igreja, estava frio, olha só, estava frio, você não veio para a igreja, eu vou ficar em casa porque aí eu vou ser curado. Já foi curado assim? Agora, se eu mandar levantar a mão aqui, quem já veio para a igreja com câncer, pode ser qual for a doença, não importa a doença aqui, e foi curado, eu tenho certeza que um monte vai levantar a mão. Inclusive eu, que alguns sabem. Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa compreender, veja bem, você precisa compreender que existe esse plano maligno, mas o plano de Deus é maior. O diabo tenta tirar a nossa alegria. Ele tenta roubar a nossa paz. Ele tenta roubar o nosso ânimo. Mas o Espírito Santo vai lá. E quanto mais o diabo tenta esvaziar você, deixar você meio murchinho, o Espírito Santo... E você vai se enchendo, e aí você vai se alegrando, e o 1000 graus vai descendo sobre a sua cabeça, e começa a dar calor, e você começa a glorificar a Deus. E já viu que quando você começa a adorar, você começa a cantar, como diz a Escritura, os males vão embora. Você esquece de tudo. É assim que o Espírito Santo faz, irmãos. E é por isso que a gente tem que adorar o Senhor. Olha que coisa interessante, depois que ele baixa o decreto, final do capítulo 3, isso me deixou assustado quando eu li, lá no verso 15. A cidade onde as coisas aconteciam, Suzã, virou um caos. Caos, confusão. E olha só, o rei, o Assuero e o Amã sentam e vão comer e beber. Tenta imaginar o que é isso. Cidade está pegando fogo. Mas não, agora não é da unção do Espírito Santo, não. Agora é outra coisa. E quando eu li isso aqui, irmãos, eu confesso a vocês, o meu coração se entristeceu. Porque se nós olharmos para o nosso país, para a nossa nação, está um caos. E alguns líderes estão comendo e bebendo, como se nada tivesse acontecido. Pode acreditar, isso não é o pior. Não, pastor, não. O pior é perceber que também há famílias que o negócio, vamos ficar nessa mesma palavra, está um caos, para não dizer outra coisa. E os líderes da família, os membros da família, estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não estão comendo e bebendo literalmente, mas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. E é por isso que eu vou repetir isso várias vezes. A oração e o jejum podem salvar a sua família. Creia nisso. A oração e o jejum podem colocar ordem no caos. Pode ser que as coisas na sua casa não estejam muito boas, mas com oração e jejum, elas vão melhorar. Porque o Espírito Santo vai te abençoar. O que você precisa fazer? Nós aprendemos com a história de Mardoqueu e de Esther. Primeira coisa, compreenda a sua função na família. Capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu toma conhecimento de toda essa trama, primeira coisa que ele faz, arranca as roupas, veste de pano de saco, se cobre de cinzas e vai lá para a porta do palácio falar com Esther. Eu não preciso explicar tudo isso, mas vou tentar passar o sentimento em uma palavra.
tristeza. Mardoqueu olha para aquela situação de caos e o coração dele se enche de tristeza. E é interessante porque a atitude dele de humildade, de colocar aquelas vestes, o texto vai dizer que Esther manda vestes novas para ele se trocar, porque ele não podia entrar no palácio vestido daquele jeito. O rei não ia tolerar lamento, tristeza no palácio. A Esther manda roupas novas, ele diz que não quer, ele não veste as roupas. Ele permanece com a mesma vestimenta. E essa atitude dele provoca do povo a mesma atitude. O povo, todo o povo judeu também, se junta para orar, para jejuar, para lamentar, para chorar. E quando eu li isso, eu percebi como Deus é bom. Porque num momento terrível como esse, no momento de luto, no momento de dor, no momento de tristeza, um homem decidiu se posicionar. E o posicionamento dele mudou a história daquele povo. Todo o povo se uniu. E aqui nós encontramos a restauração da unidade no posicionamento de um homem. Deus quer restaurar a unidade na sua casa. Mas Ele vai começar por você. Precisamos entender, irmãos, que o nosso posicionamento espiritual pode definir o futuro da nossa família e, por que não dizer, o futuro da nossa nação. Não adianta reclamar. Não adianta murmurar. Você precisa se posicionar. E diante das pessoas certas, no lugar certo, porque foi exatamente isso que Mardoqueu fez. Ele sabia que dentro daquele contexto, ele não tinha a menor possibilidade, nem sequer de ser ouvido. Mas ele sabia alguém que tinha. Alguém que Deus havia preparado. Alguém que Deus havia colocado numa posição. E foi até essa pessoa que ele foi. Com o coração em luto, em tristeza, com lamentos, e se posicionou. E olha só que coisa interessante. Esther entende agora o propósito. E ela faz exatamente aquilo que a sua função, que a sua posição naquele momento exigia. Porque depois que Mardoqueu vai lá falar com ela, versículo 8, ele manda um recado para que ela fosse à presença do rei, clamar por misericórdia e interceder em favor do povo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos, dizendo isso para cada um de nós. Deus pode e quer transformar e salvar a sua família. A grande questão está: qual o preço que nós estamos dispostos a pagar? Se eu perguntasse a você, você ama a sua família? Eu imagino que a sua resposta seria sim. Eu amo a minha família, é a coisa mais natural. Se eu perguntasse também a você, quanto vale a sua família? 5 mil? 10 mil? 100 mil? 1 milhão de reais? Eu imagino que você diria, pastor, a minha família não tem preço. Porque nós conhecemos bem alguns pais que, por exemplo, pagariam 1 milhão de reais se pudessem para tirar os seus filhos das drogas, de um cativeiro, de uma opressão. Só que nós sabemos que essas coisas não são tão simples assim. Porque nós não podemos vencer e não podemos comprar com dinheiro. Somente com oração e jejum. E é por isso que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para trazer para vocês. Porque enquanto eu estou falando aqui, eu creio, Ele está impulsionando você. Porque onde nós vencemos, irmãos, os desafios da nossa família, é aqui. É no altar.
Vou usar as mesmas palavras que Mordecai, ou Mardoqueu, usou para Esther. Não pense você, que se você ficar aí no seu cantinho, no seu conforto, todo arrumadinho, todo ajeitadinho, não pense você que você vai ser o único ou a única que vai escapar. Por quê? Socorro e livramento virão. Mas se você não se posicionar, se você não fizer o que Deus te mandou fazer, se você não cumprir o seu papel, se você não cumprir a sua função, e aí não é apenas você, mas toda a família do seu pai, o que Mardoqueu está dizendo para ela é que toda a genealogia, o nome do pai dela seria apagado. Percebe a trama? E Esther dá uma resposta à altura. Ela mostra que está pronta a pagar o preço que for necessário. E aí ela convoca o povo. Então, Mardoqueu é o seguinte, reúne a galera aí, 3 dias de jejum, sem comer nem beber. Já fica aí a dica para você. Quer jejuar? Pastor, mas eu não sei o que jejuar. Eu não sei o que jejuar pela casa do olheiro. Eu fui convidado, não sei nem o que jejuar. Eu não sei o que jejuar. 3 dias de jejum, sem comer nem beber. Nós vamos jejuar também. Ela não manda o outro jejuar e fica sem jejuar, não. Tem gente que é assim, né? Jejua aí por nós dois, pastor Aldo. Quando tu jejua, eu como. Assim não vai, né, irmão? Você está mandando o outro jejuar, tem que ser exemplo. Mas jejue. 3 dias, nós vamos jejuar também. E depois disso, nós vamos falar com o rei. Sabe por que Esther faz isso? Porque existiu uma lei, e aí nós não lemos. Mas existiu uma lei. Se ela se aproximasse do rei, sem ser chamada pelo rei, ela corria risco de morte. E é interessante, eu penso que o Assuero tinha algum problema, não é possível. O Assuero devia ter algum problema. Porque o texto vai dizer que ela diz isso para o Mardoqueu, porque há 1 mês o Assuero não mandava chamar a Esther, a estrela dele. Significa que pelo menos há 1 mês ele não tinha contato com ela. Você está me entendendo, pastor Marco? 1 mês, cara. Com todo o respeito aqui, o cara com mulheraço como Esther. 1 mês, ele nem tocava nela. Se eu ficar 3 dias sem tocar na minha esposa, eu já fico nervoso, irmão. Imagina, 30 dias. Eu acho que a Bíblia não fala nada do Assuero, mas eu acho que ele tinha problemas. Não é possível. Viu, doutora Zenilda, você devia cuidar do Assuero, não dá mais tempo, já morreu. Mas se você é um Assuero aqui, procure. 1 mês sem tocar na mulher. Mas ela não podia entrar na presença se ele não a chamasse. E se ela fosse sem ser chamada, só tinha uma chance. E qual era a chance? Era ele levantar o cetro real, para que ela pudesse entrar na presença dele, sem ser assassinada. Esther convoca o jejum. Ela decide o preço, decide correr o risco de ter que pagar o preço da sua própria vida. E diz o texto que ela entra na presença do rei. E ela é aceita na presença dele. E na continuação, o rei pergunta a ela 3 vezes: qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? E ela responde: eu peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Irmãos, é importante jejuar, é importante orar, mas o risco que Esther correu, nós não corremos mais. Sabe por quê? Porque Deus já levantou o seu cetro real
sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você tem permissão. Você tem autoridade para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque naquela cruz do Calvário, quando Jesus Cristo foi levantado, Deus estava levantando o seu cetro sobre a sua humanidade, dizendo a mim e a você, vocês são bem-vindos na minha presença. Podem vir, eu vou ouvir a sua oração, eu vou ouvir o seu clamor, eu aceito você, do jeito que você é, com todos os problemas, com todas as dificuldades, eu te aceito, você é meu, você é escolhido, e por isso ele levantou o seu filho, dizendo a mim e a você, você é aceito. E agora ele está te dizendo, que pedido você tem a fazer? Quero te desafiar nessa noite a não pedir nada pessoal. Às vezes, nós pedimos a Deus coisas que nós podemos fazer. E aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas Esther não podia salvar a sua própria vida, e nem a vida do seu povo. E quando o Assuero, pela terceira vez, faz esse pedido, ou melhor, transmite a ela e pergunta a ela o que é que ela queria pedir, pela primeira vez, ela assume a sua identidade. Porque quando ela diz, eu peço pela minha vida e pela vida do meu povo, ela estava se identificando com o povo de Deus. É isso que nós precisamos. Nos identificarmos como o povo de Deus. Aonde você for, aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo. Porque se você se identificar como o povo de Deus, o seu futuro será um futuro abençoado. Eu quero terminar com um pequeno testemunho, e eu não poderia deixar de fazer isso nessa noite. Nós fizemos pela manhã. Agora eu vou usar um pouquinho só mais de tempo, por isso vou pedir a você mais 10 minutos do seu tempo. Como disse, olhando para trás, eu percebo que sempre houve uma trama diabólica para tentar destruir a minha vida. Alguns irmãos sabem disso, eu já disse isso aqui uma vez. Mas desde que eu me conheço por gente, e até aproximadamente os 12 anos de idade, eu tive uma espécie de autismo. Ficava trancado num quarto escuro, batendo cabeça, e Deus me tirou de lá. Olhando para trás, irmãos, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Alguns irmãos também sabem que nos anos de 2007, e como eu não tenho ainda uma palavra médica para a medicina até o dia de hoje, mas para mim foi só em 2007, eu tive câncer. Linfoma não Hodgkin, no lado direito. Não tenho o lado direito do intestino. Na época, os médicos disseram que no meu caso tinha tratamento, mas não tinha esperança. Glória a Deus. Deus é a minha esperança. E nós estamos aqui. E eu posso olhar para trás e ver que para cada tentativa do inimigo de criar uma situação, no sentido de roubar a nossa alegria, a nossa paz, Deus sempre interveio. Sempre. Então, o fato de estarmos aqui não é graça e merecimento nosso, mas é misericórdia de Deus. Mas como falamos pela manhã, alguns aqui já sabem, Deus está nos dando uma nova direção. Porque existe um plano de Deus. Um plano que não pode ser frustrado sobre a vida de um povo. Existe um plano de Deus, irmãos, sobre a sua vida que não pode ser frustrado. O grande segredo é oração e jejum. Alguns sabem que algum tempo atrás nós fomos a Portugal. E agora eu vou dizer mais especificamente, não é no continente. Nós fomos na ilha dos Açores.
Ilha dos Açores é um arquipélago com cerca de 9 ilhas. Dentre elas tem uma ilha chamada São Miguel. Essa ilha de São Miguel, tem lá, eles chamam de Conselho, o que seria uma cidade chamada Ponta Delgada. Em toda a ilha, cerca de 70 mil habitantes para mais. Tirando as igrejas católicas, há 7 igrejas evangélicas. 70 mil pessoas. 7 igrejas evangélicas. Juntando as 7 igrejas evangélicas, não dá 300 pessoas. Tem noção, irmãos, do que é isso? E nessa viagem para lá, Deus confirmou algo no nosso coração, como falamos pela manhã. E de alguma forma, nós sempre soubemos que isso ia acontecer. Nossa família, Simone, eu e as crianças. E como também falei de manhã, eu só não sabia que ia ser tão rápido. E num momento tão bom quanto esse. Mas lembrei-me nessa viagem das palavras de Jesus: se o grão cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão que Jesus estava fazendo referência era ele mesmo. E ele já fez o que tinha para fazer. Mas ele continua derramando grãos nas nossas vidas. Ele continua derramando sementes. Sementes do Espírito Santo. E nós entendemos que Deus tem um propósito diferente para nós nesse tempo. E nós não vamos deixar a Alameda. Eu conversei com o meu pastor. Nós vamos estender a Alameda até aquela ilha dos Açores. Porque queria ir para Tarsis, lugar de glamour, onde as coisas aconteciam. Mas Deus estava dizendo para ele: não, Jonas, é Nínive. Irmãos, eu não tenho motivos nenhum para deixar a Alameda. Nenhum. Ao contrário. Olhando para essa igreja, eu só tenho motivos para ficar. Porque aqui nós somos muito amados. Desde o primeiro dia. Eu nunca vou esquecer. As casas que nos hospedaram, as pessoas que nos amaram. Quando entrou um ladrão na nossa casa, eu reuni a minha família e os meus filhos e disse assim: Deus vai devolver tudo de volta. E Deus usou vocês. Não foi o caixa da igreja, não. Foram pessoas usadas por Deus, que nos deram tudo de volta. Mas nesse tempo, existe uma igreja nos Açores. 37 anos. 37 anos. 25 membros. O diabo tem um plano para destruir aquela igreja. E não apenas aquela, mas toda aquela ilha. Mas o Espírito Santo tem um plano maior. De levantar essa igreja. Porque não somos nós, não, irmãos. Não pense você isso. É essa igreja. Essa igreja, ela é um celeiro de dons. Essa igreja é uma bênção. Você que está sentado aqui, você não tem noção, você está no céu. Eu não sei se você consegue ver, mas eu vejo nesse lugar nuvens de anjos. Eu vejo a presença do Espírito Santo aqui. Irmãos, quando eu subo aqui, eu me arrepio com a presença de Deus. E Deus está levantando essa igreja e nos enviando como missionários para abençoar aquele povo. A oração e o jejum
podem salvar a sua família. A oração e o jejum podem transformar a nossa história. A oração e o jejum, irmãos, podem fazer coisas que nós nem imaginamos. E eu jamais imaginaria, e vocês são testemunhas disso, do que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E eu queria desafiar a você a vir para esse altar e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Sabe qual é o risco? E eu brinquei de manhã e falei, às vezes eu penso, deveria ter orado menos. Deveria ter jejuado menos. Porque o risco de quando você começa a orar e jejuar, é ouvir a voz de Deus. Porque Ele fala. Só que às vezes nós queremos fazer como Açoeiro, como a Vasti, do nosso jeito. Mas os propósitos de Deus são outros, irmãos. E como eu costumo brincar muito lá em casa, com a Cia, as crianças, andar com Deus é uma grande aventura. Você nunca sabe onde vai estar no dia seguinte. E é desse jeito que está acontecendo. Por isso eu queria convidar você nessa noite a se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Eu vou convidar o pastor Sebastião. Ele vai terminar o culto, porque eu não vou ter condições. Mas a oração e o jejum podem mudar a sua vida. Se você é membro desta igreja ou não, você é cônjuge, quero convidar você para vir aqui ao altar. Vamos orar. Se o Espírito Santo te chamou a tomar um posicionamento, um desafio, é hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós queremos abençoar e ao mesmo tempo perdoar o pastor Henrique. Nosso horário agora é 20h15. Mas como é um dia especial para ele, a gente vai dar um voto de amor. Os pastores agora da igreja estão intimados a terminar o culto 20h15. Por isso eu quero dar essa justificativa a você que veio. Mas o pastor falou que é 20h15. Mas hoje é um dia especial. Pode vir mais para frente. Esse é o momento. Wilson, Cristiane. Momento. Lembra, Wilson? Deus está fazendo uma grande obra, não é verdade? Uma grande obra. Deus é bom. Deus é bom. Levi. Ouviu, Levi? Deus é bom. Deus não te usou só no Banco do Brasil. Deus vai te usar aqui na sua casa. Deus quer usar você em todo lugar. Esse Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé. Falei pela manhã. Simone, vem cá, Simone, por favor. Obviamente, esse processo vai até lá para o final de julho. O pastor Henrique já está com a carta de confirmação do convite. E antes de ele ir para Portugal, nós já tínhamos liberado a família, porque nós entendíamos que Deus precisa de homens. Todo esse processo de jejum, oração, consagração. Ele era um intelectual, um teólogo meio assim, esquisitão, né? Meia boca, mas agora o Espírito Santo preparou. E quando a gente se coloca, o Espírito Santo fala assim, agora eu tenho um lugar bom, um bom lugar para você. Deus tem lugar especial para nos usar quando nós nos colocamos nas mãos daquele que é todo poderoso para mudar a realidade de qualquer lugar. Então eu quero que você feche seus olhos aqui e comece a dizer, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, porque o Senhor me colocou nessa família, nessa casa, e eu quero desta noite decidir, crer, que o Senhor vai usar a minha vida, o Senhor vai transformar a minha casa, vai transformar a minha família, o Senhor vai restaurar o meu sacerdócio, mas o Senhor vai restaurar a identidade de cada membro da minha família. Deus vai abençoar você nesta noite. Amado Espírito Santo, nós temos pessoas aqui muito felizes, pessoas realizadas, pessoas que conquistaram no trajeto, na trajetória da sua vida ou das suas vidas, algumas posições
materiais, econômicas, sociais, mas hoje o Senhor está revelando que há algo mais, há algo maior, que é o sacerdócio, que é o governo da casa, que é a autoridade espiritual sobre os filhos e sobre a família. Amado Espírito Santo, levanta esse homem, levanta esta mulher como instrumentos teus para abençoar essa família e abençoar essa casa. Mas, Senhor, nós temos aqui outros que não foram tão bem sucedidos, não foram tão bem, não se realizaram, mas estão aqui, e seja este o momento, esta noite, de recomeçar, de reconstruir, Senhor, de restaurar a história, aquilo que se perdeu pelo caminho, possa ser restaurado, restituído aqui nesta noite. Quem sabe, Senhor, como Açoeiro deixou Vasti, quem sabe alguém aqui hoje deixou alguém para trás, ou está querendo deixar alguém para trás. Senhor, restaura a visão, restaura o coração desse cônjuge, porque o Senhor não chamou homem ou mulher para deixar alguém para trás. O Senhor chamou homem e mulher para andarem juntos. Então somente a morte os separaria. Por isso nós pedimos que o Senhor restaure essa identidade do casamento dos teus filhos. Nós os abençoamos assim, Pai. Abençoamos a vida do pastor Henrique, da Simone, do Lucas, ó Deus, da Monique, que o teu Espírito mantenha essa família unida e forte, para proclamar nos Açores que Jesus Cristo é o Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Pastor Maurício, vem rapidinho aqui, pode ficar onde você está, por favor, fique onde você está, por gentileza. Pastor Maurício é o nosso pastor de integração, ele tem uma palavra muito especial, eu quero pedir que você volte. Domingo que vem é o Dia das Mães, e Deus terá uma palavra muito especial para você no Dia das Mães. Dia das Mães, lembra, Cristiane? Foi na véspera do Dia das Mães que você falou comigo pela primeira vez. Olha quanta coisa Deus já fez, né, filhinha? Graças e paz, irmãos. Gostaria de você que está nos visitando hoje pela primeira vez, passe ali no stand de integração, deixa o seu nome ali, tem uma lembrança para você. A igreja quer mandar uma cartinha para você, quer amar, quer cuidar de vocês, tá? E você também que é novo crente, que está iniciando essa caminhada com Jesus, nós temos todo domingo pela manhã às 9h30 o grupo discipulado, tá? E também às sexta-feira às 19 horas. Vem participar, venha crescer na palavra de Deus. Você tem as células durante a semana, você tem o discipulado, meios que você precisa usar para crescer, para se integrar ao corpo de Cristo. E ali você vai aprender tudo o que é importante para o reino de Deus. Você que está sumidinho um pouco, né, que vai se batizar no meio do ano, procure a classe de discipulado para você entender melhor essa caminhada da igreja. É muito importante. Família, nós precisamos andar junto, precisamos aprender a ser família de Deus, amém? Então passe ali, deixe o seu nome, queremos cuidar de você, principalmente vocês, tem pessoas novas aqui que estão tomando decisão por Jesus, deixe o seu nome lá, permita ser amado e cuidado. Maurício, dá um sorriso para ele, Maurício. Com esse sorriso você não vai dizer não, não é verdade? Quando eu atendo as pessoas, eu penso, pastor, mas com aquele sorriso que o pastor Maurício tem, não tem como a gente resistir. Não é verdade? Vai na paz, que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.